Olá a todos que me acompanham aqui no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Estamos de volta com os vídeos praticamente diários de planejamento por aqui. Afinal de contas, nesses últimos dias eu tentei tirar um pouco, uma folga, vamos dizer assim, das telas, me preparando para essa volta da temporada europeia. Nessa semana já temos sexta-feira o retorno da Bundesliga 2, então eu já quero estar por aqui essa semana para poder me preparar. Afinal de contas, é uma das competições mais importantes para mim, é uma das melhores competições mais lucrativas, então eu gostaria de estar por aqui fazendo a Bundesliga 2 desde o início. Vamos ter vários times grandes na Bundesliga 2 que já foram campeões da Bundes 1, a Bundes 1 que só volta, e assim como os outros campeonatos maiores da Europa só voltam em meados de agosto, tá? Então vamos lá, vou focar amanhã, no dia 20 de julho, terça-feira, na Copa do Brasil, na Libertadores e na Sul-Americana. Estou dando uma olhada aqui por causa do Campeonato Brasileiro Série B. E também espiar o Botafogo e o Cruzeiro, que são os times que eu tenho acompanhado um pouco mais, juntamente com o Vasco, na segunda divisão, se eu tiver alguma oportunidade. Estou gravando esse vídeo ainda antes do jogo do América Mineiro contra o Sport Recife. Então, se você está vendo esse vídeo de manhã, bom dia. Se está vendo esse vídeo à noite ainda, vamos nos planejar juntos aqui. Lembrando que isso aqui é um vídeo em cima das minhas metodologias, os jogos que eu costumo trabalhar, as equipes que eu costumo trabalhar, que eu tenho mais conhecimento. Vou fazer algum comentário, obviamente, das cotações iniciais, o que eu espero para o jogo, expectativa de mercado, criação de cenário, mas não é de maneira nenhuma um vídeo de palpites, tá? Não tome o que eu falo aqui como verdade absoluta, porque jamais será. Tá bom? Vou começar falando talvez do jogo que vai atrair um pouco mais de dinheiro, que é o jogo do Atlético Mineiro contra o Boca. Isso porque, por mais que hoje o Boca não tenha ainda uma nova equipe reformulada, o Boca está cheio de garotos, ele ainda tem uma camisa muito forte, isso vai provavelmente atrair muita gente lá de fora, né, para colocar dinheiro nesse jogo. E a gente tem hoje um dos melhores times do Brasil, por que não? Né? Talvez não seja um dos melhores elencos, mas tem um elenco muito bom aqui no Brasil, que está fazendo bonito no Campeonato Brasileiro, com alguns jogadores que estão se destacando muito, que é o time do Galo. Então acho que esse jogo vai ter uma tendência de liquidez muito boa. Eu particularmente estou inclinado a trabalhar esse jogo no mercado de gols, assim como foi no primeiro jogo, onde eu acabei ficando de fora, porque eu não gostei do que eu vi. Mas de novo eu tenho a mesma sensação de que talvez buscar o mercado de gols seja melhor do que trabalhar o match odds. Por quê? O estilo de jogo que eu gosto de trabalhar no Atlético, isso não quer dizer que é verdade absoluta, é o estilo de jogo reativo. E trabalhar o match odds em cima de uma equipe que eu prefiro que jogue de forma reativa é mais complicado. Principalmente com uma odd de 2. Uma odd de 2, ela tem ela está num intervalo de odd muito móvel, ela tem uma mobilidade muito grande. Isso quer dizer que se o Galo resolver jogar de forma ofensiva no campo adversário, essa cotação ela pode travar ou pode descer. Depende se realmente o Galo está conseguindo ser efetivo, né? Ou ela pode subir, se o Galo estiver tomando contra-ataque o tempo todo com as linhas altas, né? Agora, se eu tenho um Atlético Mineiro que joga muito melhor de forma reativa, o que o Galo geralmente pode fazer ao longo do jogo? Deixar a bola um pouco mais com o Boca. Se eu tenho o Boca com a bola, fica complicado trabalhar uma cotação a 2. Vocês entendem? O risco é um pouco mais elevado. Eu não gosto de correr. Então, se essa cotação se fosse invertido, um cenário muito difícil, mas, por exemplo, se a odd do Galo fosse 5, próximo de 5, valeria o risco estar a favor do Galo, mesmo sabendo que o Boca ia ter a bola, porque eu sei que os contra-ataques do Galo são muito perigosos. Porém, com uma odd de 2 é muito volátil e eu prefiro ficar de fora. Um cenário muito bom, que pode abrir muito o jogo, bastante o cenário do jogo, seria um gol do Galo. Obviamente que a gente tem a possibilidade também do Galo recuar, sim, mas as transições de contra-ataque do Galo provavelmente apareceriam um pouco mais. Então, eu estou inclinado a trabalhar gols, talvez desde o início do jogo, né, depois dos 15 primeiros minutos ali, para ver se realmente está tendo algum espaço, dependendo da postura do Galo, mas também não descarto a possibilidade de trabalhar gol somente se o Galo abrir o placar. Um cenário um pouco mais interessante. Caso o Boca Juniors abra o placar, eu preciso, com toda a sinceridade do mundo, eu não tenho acompanhado os jogos do Boca, eu preciso saber como é que eles vão se comportar. Se vai ficar fazendo catimba, se vai ficar segurando o jogo. Algumas informações importantes, tá? Primeiro, que está me preocupando muito, eu sou brasileiro, não torço contra time brasileiro na Libertadores,
é a questão do árbitro. O árbitro que vai apitar esse jogo é o mesmo árbitro que apitou a final da Copa América entre Brasil e Argentina. Aquele árbitro que não deixou o jogo correr, que aceitou várias ceras da seleção argentina, aquela catimba toda, e por coincidência esse aqui é um jogo de Brasil contra a Argentina. Então essa questão do árbitro me preocupa muito. Caso o Boca queira fazer 1-0 e recuar, isso pode ser bastante complicado e pode mexer bastante com o emocional do Galo, tá? Outra coisa interessante é que hoje, atualmente, a cotação para o Galo se classificar, incluindo prorrogação e penal, é de 1,60, tá? E a gente tem a Betfair oferecendo uma super cotação para esse jogo, para o Atlético Mineiro se classificar com uma odd de 20. Então, se você não tem conta na Betfair ainda e acha justa essa cotação de 20 para o Atlético Mineiro se classificar, eu chamo de Galo, porque todo mundo conhece. Vou deixar o link aqui no primeiro link da descrição para você aproveitar essa promoção com aposta máxima de R$10. Beleza? Então, estou inclinado a trabalhar o mercado de gols no jogo do Galo. O segundo jogo da Liberta que nós temos é o Racing contra o São Paulo. Aqui a gente já teve uma situação um pouco mais complicada para o São Paulo no primeiro jogo. O Galo foi 0-0 lá, o São Paulo foi 1-1 aqui. Então o Racing marcou fora de casa, né? O São Paulo marcou numa bobeira do goleiro, que já tinha errado uma vez, falhou de novo, e o Racing acabou empatando. Isso é uma situação complicada porque ele joga pelo 0-0, né? A cotação dos dois times é totalmente parelha. Isso particularmente é um estilo de jogo que eu gosto, tá? Eu prefiro trabalhar jogos onde o mercado não se decidiu, porque fica muito mais fácil, caso no início do jogo a gente tenha ali uma superioridade de um time, fica muito mais fácil do mercado se decidir na hora, né? Ou seja, se o mercado, toda vez que o mercado tem dificuldade de se decidir, quando o jogo começa e existe um favorito claro, o mercado se decide e a gente embala nessa correção, e eu gosto de trabalhar assim. Então eu vou esperar uma possível superioridade clara de algum time no início do jogo para poder trabalhar contra alguma dessas equipes aqui, tá? Lembrando, o fato do Racing ter marcado fora de casa faz com que o time jogue pelo 0-0, né? E a gente sabe que a catimba do futebol argentino pode ter. Beleza? O jogo do Fluminense, que ia acontecer também na noite dessa terça-feira, foi adiado por conta da morte do filho do treinador do Cerro Porteño, o Arce, que jogou aqui no Brasil muitos anos. E aí a federação, a Conmebol e o Fluminense cederam o pedido, acataram o pedido do Cerro de adiar esse jogo para o dia 3 de agosto, tá? Então, infelizmente, esse jogo do Fluminense não vai ocorrer por conta desse acidente que aconteceu com o filho do Arce. Parece que foi um acidente de carro, o filho dele morreu e eles pediram para adiar o jogo por conta dessa questão emocional toda, tá? Na Sul-Americana nós temos o Grêmio jogando com a LDU, outro time que me causa aqui uma dúvida muito grande de como atuar nesse jogo. Por quê? O Grêmio com o Filipão, ele não vai dar espetáculo, ele não vai jogar tanto com a bola, provavelmente ele vai acabar os jogos com posse de bola menor, e ele vai ser aquele time que faz o que tem que fazer e se precisar recuar, recua, né? Como ele venceu, ele deu fora de casa, ele já joga, cara, praticamente já entra classificado, né? Então a obrigação é toda da LDU. Então essa cotação de 2 do Grêmio me causa uma dificuldade, porque o Grêmio não precisa vencer. O Grêmio vem de uma vitória muito importante contra o Fluminense no Brasileirão, vem de 2 vitórias seguidas, contando as 2 competições, mas o Grêmio não precisa. O Grêmio ainda não está totalmente recuperado do problema que tem, que ainda está se reformulando, né? Mas o Grêmio não precisa vencer a LDU. Então essa cotação de 2 ela me causa um pouco de receio de trabalhar, porque o Grêmio pode não corresponder, essa cotação pode subir. Se você tem metodologia para corrigir um favorito, o Grêmio aqui é favorito, pode ser interessante. Eu acho difícil operar esse jogo aqui, porque a LDU vai vir babando e o Grêmio vai ter espaço para contra-ataque, né? Com essa cotação de 2 eu fico meio receoso. Confesso que eu estou inclinado a deixar esse jogo um pouco de lado, tá? Porque o Grêmio do Filipão não vai dar espetáculo, não vai fazer tanto gol assim, enfim. Eu estou um pouco mais inclinado para observar. Eu quero aprender como é que o Grêmio do Filipão vai jogar ao longo dos jogos. Eu confesso que eu só tive a oportunidade de ver o jogo contra a LDU no primeiro jogo. Eu queria ver um pouco mais, tá? Foi uma pressão absurda da LDU no final do jogo. E um jogo que eu estou vindo com uma expectativa de poder trabalhar um possível back no primeiro tempo
seria o CAP com o América de Cali. O América de Cali é um time muito fraco, perdeu fora de casa, perdeu dentro de casa de 1-0 já no jogo de ida. O CAP, apesar de já estar classificado, tem total confiança, tem um time muito bom, tem um elenco muito bacana, um time muito veloz, muito bom de bola aérea, faz uma boa transição também, chuta muito bem de fora da área. Eu realmente gostaria de vir para cá e encontrar um time do Atlético se portando bem no início do jogo para tentar buscar um gol do CAP aqui no início, tá bom? Acho que disso daqui fica o meu planejamento. Em relação ao jogo do Cruzeiro e do Botafogo, deixa eu dar uma olhada aqui, que é amanhã, são jogos mais cedos. Ó, o Botafogo joga com o Goiás. Deixa eu dar uma olhada na posição do Botafogo na tabela. 13º colocado contra o Goiás em quinto. O Botafogo, cara, enquanto ele não melhorar um pouco essa parte defensiva dele, vai ser complicado. Botafogo em casa é o 7º colocado, ainda não perdeu, está invicto dentro de casa. E o Goiás, fora de casa, só perdeu uma, mas também não ganha, né? Só empata. Complicado. 2,15 para o Botafogo. Se o Goiás começar muito bem, a gente pode ter uma correção do Botafogo aqui sim. Mas sempre que eu trabalho o Botafogo, eu geralmente começo com uma ideia de trabalhar match odds, mas acabo me direcionando para os gols, porque é aquela coisa, a zaga do Botafogo continua falhando e falhando cada vez mais. Precisa resolver isso, tá? Cruzeiro e Remo. Cruzeiro favorito, obviamente, por conta da situação do peso da camisa na Série B, mas o Cruzeiro, cara, ele tem uma campanha, se eu não me engano, ou é pior ou é igual à campanha do ano passado, onde ele acabou perdendo 6 pontos por conta daquela questão de dívida. Ele já entrou no campeonato com menos 6 pontos e dessa vez não houve remoção de pontos e o Cruzeiro continua mal pra caramba. Cara, nessa pegada o Cruzeiro vai brigar para não cair para a Série C, né? Então precisa resolver, precisa melhorar. O Remo estava lá embaixo, era o último colocado, já subiu, né? Vem de alguns resultados positivos, ó, 2 vitórias seguidas contra o Brusque e contra a Ponte, ambos por 2-1. E o Cruzeiro é favorito fora de casa. O que eu tenho gostado de trabalhar no Cruzeiro também são os mercados de gols, mas também as bolas paradas. O Cruzeiro, apesar de ser um time que não corresponde muito em campo, que acaba vacilando muito, é um time que marca muito gol de canto, muito gol de bola parada. Enfim, aqui parece que o mercado se decidiu apenas pelo peso da camisa do Cruzeiro. Então o mercado ainda está indeciso. Eu acho que, eu julgo aqui, eu tenho uma suposição de que o mercado ele está com bastante pé atrás com o Cruzeiro. Então qualquer começo relativamente superior do Remo, a gente pode ter essa correção do Cruzeiro também sendo interessante. Óbvio, respeite os métodos que você tem. Não vem para cá só porque o Cruzeiro, a odd do Cruzeiro vai corrigir, eu vou entrar. Não é assim que funciona. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Estou de volta ao meu Telegram. Vou tentar compartilhar com vocês alguma coisa de valor se eu ver ao longo do jogo. Se eu achar que a informação que eu vou passar é irrelevante, eu vou ficar na minha, obviamente. Vou deixar aqui para vocês o meu canal para você se inscrever. Aqui um botão aqui embaixo. Do lado direito, vou deixar um vídeo da entrevista que eu fiz com o Netuno lá em Porto Alegre em 2019, que eu acabei de postar. Foi na segunda-feira, se eu não me engano, um vídeo muito bacana. Vou deixar aqui para vocês assistirem. E vou deixar aqui embaixo também um vídeo que eu falo sobre o Leia a Pior Equipe em Campo, que é a metodologia que eu mais utilizo hoje e que tende a ser, continua sendo a que mais vai sendo lucrativa ao longo da minha jornada por aqui. Valeu? Obrigado pela companhia e um grande abraço.